Bom, no último vídeo que a gente publicou aqui no canal, eu falei que faria algumas recomendações, né, de livros que tratam de defesa nacional, da questão das Forças Armadas no Brasil, etc. Eu vou começar com o meu, que é o Aproximações Sucessivas. Foi publicado em 2023 e é um livro que ele tem fundamentalmente quase todos os textos que eu publiquei entre 2019, quando o Bolsonaro assume a presidência, e 2023, quando o Lula assume a presidência precisamente depois do governo Bolsonaro, né? E é um livro que consolida um pouco a análise que a gente fez na revista Ópera acerca do problema militar no Brasil e do que eu chamo de um retorno do Partido Fardado à cena política brasileira. Então, é um livro, enfim, que tem quase, como eu disse, quase todos os textos que eu publiquei ao longo desse tempo. Eu acho que é interessante, eu escolhi fazer assim porque é uma forma da pessoa até acompanhar, digamos, a linha do tempo e como a minha análise, no caso, ia evoluindo em função dos acontecimentos políticos, né? Claro, com seus erros, com seus acertos. E é um livro que tem uma introdução, claro, que é um texto especificamente para esse livro, em que eu trato ali, eu começo tratando de parte da teoria do Clausewitz, mas para tratar justamente do 8 de janeiro, né, quando a gente vê aquela tentativa golpista em Brasília. E o livro tem também o prefácio do Jones Manuel, né? Então, tá aqui, Aproximações Sucessivas, vai ter um link aqui para a Baioneta Editora, para quem se interessar em comprar esse livro. Mas eu não quero tanto falar do meu livro, até porque eu não tenho essa confiança toda. Vou falar aqui do segundo, que é o Forças Armadas Pra Quê, do Oliveiros Ferreira. O Oliveiros Ferreira, quem acompanha o trabalho na revista Ópera, os textos que a gente publica, os meus textos particularmente, enfim, provavelmente não será um completo desconhecido. Ele foi jornalista, né? Chegou a dirigir a redação do Estadão, se não estou enganado, depois acabou fazendo ciência política, etc. Mas ele tem uma série de obras tratando do problema militar no Brasil, e o que eu acho particularmente interessante no Oliveiros é que, especialmente ali a partir da década de 90, dos anos 2000, a gente teve muitas obras tratando da questão militar no Brasil de uma perspectiva antropológica, e que eu diria até um certo vício antropológico, que, na minha opinião, assim, talvez tenha cegado um pouco os teóricos, os acadêmicos, para o problema militar, porque é uma visão que fica muito presa à perspectiva da divisão entre civis e militares e como são mundos completamente diferentes, e que fica ali tentando entender os militares a partir dessa visão antropológica, né, dessa visão do outro. E o Oliveiros eu acho interessante porque, embora ele tenha essa visão antropológica, ele olha para os militares como, de fato, digamos, quase como uma classe específica, né, um agrupamento específico na formação social brasileira, mas ele não se perde nesse vício. Ele, digamos, ele une a essa visão antropológica uma visão de todo, uma visão que vai usar a ciência política, que vai usar a filosofia, etc., e que vai usar, acima de tudo, vai se basear, acima de tudo, na história, né? Então, olha para o problema histórico e analisa a questão das Forças Armadas a partir do problema histórico, e que vai olhar também, quando ele tem esse olhar antropológico para o militar, ele não fica só na antropologia como, digamos, como o estudo da cultura. Ele vai ver como essa cultura, digamos, é delimitada e se manifesta em regramentos próprios das Forças Armadas, e a partir disso ele consegue desdobrar análises bastante interessantes. Então esse é um dos livros dele, tem outros, eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre Oliveiros Ferreira, ou especificamente sobre livros sobre questão militar no Brasil,
Mas esse é um livro muito interessante porque ele vai discutir justamente para que servem as Forças Armadas, né? Vai discutir a geopolítica do Golbery do Couto e Silva, que eu cito no vídeo anterior e cito no artigo para a revista Ópera em que o vídeo anterior se baseou. Vai discutir a ideia de poder moderador dentro do Exército, como isso se desdobrou nas constituições e, acima de tudo, nas discussões para a escritura das constituições, né? Enfim, vai discutir a relação das Forças Armadas com a política externa do Brasil e vai discutir um tema que agora ficou um pouco na moda, né? Dizer que o Brasil precisa de armas nucleares e coisas do tipo. Não que eu seja um crítico dessa ideia, não que eu acho que a gente não precisa, mas eu acho que existe um problema aí quando as pessoas falam assim, né? Não, a solução para o Brasil é ter armas nucleares, olhando especialmente para o caso iraniano e para o caso venezuelano, que é que as pessoas parecem que se esquecem que precisamente um dos elementos da atual guerra no Irã é a possibilidade ou não do Irã desenvolver armas nucleares, né? Então você imagina um projeto de desenvolvimento nuclear brasileiro do lado dos Estados Unidos, como é que a gente vai garantir mesmo a possibilidade de desenvolver armas nucleares com as Forças Armadas que a gente tem, com os problemas estratégicos que existem na concepção estratégica das Forças Armadas e com o problema de dependência. Quer dizer, a gente vai construir uma arma nuclear pelas costas dos Estados Unidos, enquanto a gente está comprando armamento americano, fundamentalmente armamento americano. E o Oliveiros discute aqui um pouco, embora de uma forma muito breve, essa questão, né, da guerra nuclear, o Brasil na era nuclear. Tem 2 capítulos aqui sobre isso. Então, Oliveiros Ferreira, Forças Armadas para Quê? Um excelente livro. Infelizmente, as edições que existem na internet aí são só edições de segunda mão, né? Não republicaram Oliveiros Ferreira, mas enfim, é encontrável, né? Aí nas estantes virtuais e coisas do tipo. E o último livro que eu queria tratar é A Política Armada, do Hector Luiz Sampierre, A Política Armada, Fundamentos da Guerra Revolucionária, que também foi um livro, enfim, esse livro é realmente excelente. O Hector considero um amigo pessoal, assim, acima de tudo, é uma pessoa muito solícita, né, muito disposta a conversar, a discutir, especialmente com os mais jovens, assim como eu, né. O Hector é argentino, ele chegou a servir, se eu não estou enganado, no exército argentino por 1 ou 2 anos, enfim, um período curto. Depois, na época de estudante universitário, esteve envolvido com os montoneros, né, com a guerrilha argentina contra a ditadura militar argentina. Ele vem ao Brasil, se eu não me engano, depois de ter se formado em filosofia ou coisa do tipo, e aqui prossegue seus estudos, faz sua carreira acadêmica, né, se torna professor, e efetivamente é um grande mestre quando se trata de Forças Armadas e questões estratégicas, discussão de estratégia. E nesse livro é muito interessante porque o Hector vai discutir, enfim, as questões estratégicas, a questão da guerra, etc., tanto de um ponto de vista filosófico, e vai fazer conceitual, né? Vai fazer um debate bem apurado sobre isso. Não é um livro difícil de ler, assim, é muito bem escrito, mas também vai discutir, por exemplo, o conceito da guerra, a questão da violência, a questão da moral, mas ele também vai discutir casos concretos de movimentos armados, movimentos revolucionários armados, né? E o que eu tirei desse livro para o vídeo anterior e para o texto na revista Ópera é especialmente a conceituação que o Hector vai fazer do que a defesa tem que defender. Ele vai, enfim, fazer um amplo debate sobre isso, né? Dizendo, bom, a defesa tem que defender o quê? As fronteiras terrestres do Brasil, as riquezas do Brasil, né, as empresas brasileiras. Qual que é o ponto da defesa? É uma defesa física ou não? E ele vai sugerir ali que não, o que a defesa tem que defender é a soberania. E o que seria a soberania? Ele conceitua a soberania, né? Claro que aqui eu posso estar fazendo
perturbando um pouco a teoria do Hector, enfim, mas ao menos a forma como eu li, como eu absorvi isso, né, o Hector vai tratar da soberania de uma forma mais ampla, quer dizer, a soberania é a capacidade de decidir por si próprio e assegurar essa decisão, né? Isso é muito interessante porque justamente, bom, como é que a gente pode ter forças armadas que pretendem defender, ao mesmo tempo que querem restringir a soberania por medo de ter que defendê-la, né? Então, enfim, A Política Armada, Fundamentos da Guerra Revolucionária, do Hector Louis St-Pierre, é um excelente livro. Eu acho que ainda está, enfim, não está esgotado, etc. Vocês conseguem achar com relativa facilidade. E para quem quer estudar Forças Armadas, questões estratégicas, realmente, assim, é um livro, depois de você ler esse livro, você vai saber bastante coisa se você não sabe nada, né? Bom, nesse quadro aqui eu vou comentar livros, né, fazer sugestões de leitura, enfim, sugerir livros sobre temas específicos, etc. Então, se você gostou desse formato, por favor, comenta aqui embaixo o que você está achando. De repente, até peça livros que vocês querem ver comentados ou temas que querem sugestões. Os livros, aqueles que tiverem disponíveis, eu vou colocar aqui links na descrição, né? Então vocês podem usar esses links. E claro, compartilhe esse vídeo também se você gostou, curta, como eu disse, comente o que vocês estão achando, é importante. Inclusive façam sugestões também, eventualmente, para um nome para esse quadro. E como sempre, né, acima de tudo, visitem o site da Revista Ópera e leiam lá a nossa produção, né, uma produção diária que é feita com muito esforço. Então, por favor, visite revistaopera.com.br.